Muito bem. Já ouviram essa frase? Fora da caridade não há salvação? Obrigado, Rosa. Hoje deve ser um daqueles dias em que muitos ouvirão essa frase: fora da caridade não há salvação. E por que eu digo isso? Porque uma das bases para a formulação dessa frase é o texto de Lucas 10 que nós lemos hoje, conhecido como o texto do bom samaritano. Porém, mal sabem as pessoas que o principal ensino de Jesus neste texto não é sobre a caridade, apesar de falar sobre caridade. Por isso, para nós entendermos o texto, nós precisamos sempre olhar no seu contexto. E o versículo 25 é a chave para nós entendermos o texto. Eis que certo homem, intérprete da lei, ou seja, conhecedor do Antigo Testamento, dos livros de Moisés, da Torá, de toda a lei de Deus, se levantou no meio do povo com um objetivo. Qual que era o objetivo dele? Por Jesus à prova. Ele fez uma pergunta. Foi uma pergunta sincera de alguém que estava disposto a aprender de Jesus? Não. O objetivo era colocar Jesus à prova. Era uma pergunta que tinha segundas intenções. Aquele homem estava tentando envergonhar Jesus. Envergonhar Jesus diante de toda aquela multidão que estava ouvindo. E impressionar a multidão com o seu conhecimento da lei de Deus. Mostrar que ele era conhecedor, sábio. Ele tinha o status de intérprete da lei. E na hierarquia religiosa da época, ele estava acima de Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa mesma pergunta foi feita diversas vezes para Jesus em outros momentos. E é uma pergunta que continua sendo feita por dezenas de milhares de pessoas ainda hoje. O que farei para herdar a vida eterna? No entanto, aqui neste contexto, é feita por um homem orgulhoso, um homem presunçoso, que se acha a última bolacha do pacote. O que está escrito na lei? Como você a entende? Por meio dessas palavras, Jesus fez com que o intérprete respondesse a pergunta que ele mesmo fez. Você é conhecedor da lei? Você não é conhecedor da lei de Moisés? Então não tem ninguém melhor do que você para responder a essa pergunta. Eu fico imaginando aquele homem, se ajeitando, se colocando numa postura bem pomposa para responder aquela pergunta que ele sabia de cor e salteado. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Que homem conhecedor da lei! Eles já sabiam o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Levítico 19 nós lemos também hoje. Ele sabia de cor e salteado. Deuteronômio 6 e outras tantas partes da lei de Deus. O que Jesus lhe disse? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Eu também fico imaginando a cara de vergonha daquele homem quando Jesus lhe respondeu isso, né?
Uma coisa tão simples e que ele já sabia. Imaginando a cara de bobão dele no meio da multidão, né? Aliás, ele não apenas sabia, como ele já vivia daquela forma. Assim como a maioria dos outros judeus, que aprenderam dos seus rabinos, que por serem descendentes de Abraão, por serem circuncidados, por praticarem as cerimônias religiosas e por seguirem as tradições judaicas, eles já estavam com um pezinho lá na vida eterna. O que mais ele precisava fazer, se na cabeça dele e na forma como ele entendia a religião, ele já fazia tudo o que precisava para herdar a vida eterna? Por isso, querendo se justificar para não parecer um bobão, ele fez outra pergunta a Jesus, uma pergunta mais difícil de ser respondida: quem é o meu próximo? Para a gente pode parecer fácil e simples responder essa pergunta, mas naquela época havia uma grande discussão sobre quem era o próximo. A tradição rabínica e a interpretação popular do texto de Levítico 19 e 18 que nós lemos, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, era mais ou menos assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O próprio Jesus manifestou isso lá no Sermão do Monte, quando Mateus, no capítulo 5, escreve lá, versículo 43, Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A partir daquela interpretação rabínica na época, a pessoa não teria a obrigação de amar uma pessoa que ela não quisesse amar. Afinal, ela não precisava amar o seu inimigo. Assim fica fácil de cumprir, né? O mandamento. E como é que Jesus responde àquele homem? Contando uma história, uma ilustração, para dizer quem era o próximo. Um homem descia de Jerusalém até Jericó. Provavelmente um judeu que estava se arriscando a andar sozinho naquela estrada tão perigosa e que existe até hoje. Grande parte daquele trajeto de mais de 20 quilômetros passa por cavernas e grandes rochas que oferecem esconderijos perfeitos para assaltantes. Além do mais, em alguns pontos da estrada, um precipício de praticamente 100 metros estava logo ao lado. Qualquer deslize poderia ser fatal. Por conta disso, a estrada não era tão movimentada, mas os judeus preferiam seguir por ela do que ter que pegar uma estrada mais curta e mais segura. Por quê? Porque a outra estrada passava por Samaria. Para não entrar em muitos detalhes, o que é importante da gente saber é que judeus desprezavam os samaritanos e vice-versa, por questões éticas, questões culturais, questões religiosas. Dessa forma, judeus e samaritanos se consideravam inimigos. Pois bem, havia um judeu naquela estrada perigosa, e este foi vítima de um assalto, que o deixou gravemente ferido à beira da estrada, semi-morto, desmaiado. Por si mesmo, não havia como sair daquela situação. Até que por acaso, casualidade, estava passando um sacerdote, servo de Deus, alguém que oferecia sacrifícios para o povo no templo e que era considerado um modelo de caridade.
pelo status que possuía na hierarquia religiosa da época. Ele representava o melhor dos homens da época. E por ser sacerdote, ele conheceria a lei de Moisés, melhor do que qualquer outra pessoa. Ame o seu próximo como a si mesmo. E o que ele fez? Viu o homem caído e se desviou dele. Passou pelo outro lado da estrada. O sacerdote não teve compaixão. Por outro acaso, estava passando um levita, um daqueles que pertenciam ao grupo de auxiliares, que faziam funções secundárias no templo. Eram assistentes dos sacerdotes, outros eram membros da polícia do templo, outros ainda trabalhavam nos bastidores e cuidavam do templo. Era um povo dedicado. Assim como os sacerdotes, eles dedicavam a sua vida ao serviço religioso. E por causa disso, era de se esperar que ele também tivesse bom conhecimento das Escrituras. O que ele fez? Viu o homem caído e se desviou, passou pelo outro lado. O levita também não teve compaixão. Nesse momento, qual que é a nossa reação natural diante disso? Não é de apontar o dedo? Está vendo? O que adianta ser religioso e não ajudar o próximo? Sacerdote ou levita são hipócritas. Ao olharmos o sacerdote e o levita como exemplos de hipocrisia, desumanidade e de falta de compaixão, nós estamos olhando para nós mesmos. Somos desumanos, somos hipócritas, inúmeras vezes deixamos de socorrer aquele que surge em nosso caminho. E se julgamos os religiosos por terem se desviado daquele homem semi-morto, então estaremos julgando a nós mesmos. Quantas vezes nós pensamos, eu não quero me envolver, eu não sei o que aquele homem ou aquelas pessoas que fizeram isso com ele podem fazer comigo também. Melhor eu evitar. E mesmo que nós não passemos para o outro lado da rua sempre que vemos uma pessoa necessitada, todos nós falhamos nesse dever da caridade, do auxílio, do amor ao próximo, de modo que todos nós somos culpados perante a lei divina com a sua exigência de perfeição. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E eis que surge a terceira pessoa da história, um homem samaritano, que na opinião daquele líder judeu, líder religioso, intérprete da lei, que tinha feito a pergunta para Jesus, certamente seria o pior de todos, por ser o principal inimigo daquele viajante judeu que estava jogado à beira da estrada. Ele certamente não o ajudaria. Por quê? Porque no entendimento popular não era do mesmo povo, não era como cidadão, logo não era o seu próximo. E foi justamente este, considerado o pior inimigo daquele homem, que teve compaixão dele. Foi o samaritano quem cuidou dos ferimentos daquele homem judeu. Na verdade, ele estava se sacrificando por alguém que ele nem conhecia, numa estrada tão perigosa. Ele assumiu os cuidados daquele homem ferido e o carregou até uma hospedaria, onde ele cuidou dele a noite toda, porque o texto diz que no dia seguinte ele pagou as despesas, inclusive pagou as despesas que o homem teria de se recuperar.
E só para termos uma ideia mais aproximada do quanto ele pagou, 2 denários naquela época representavam o salário de 2 dias. E pelas taxas cobradas na época, em uma hospedaria à beira da estrada, isso dava para pagar 2 meses de hospedagem e comida. 2 meses, tudo pago. Quem que faria essa loucura por alguém desconhecido? Quem que faria essa maluquice pelo seu inimigo? Quem que abriria mão dos seus pertences, do seu dinheiro, do seu sono, a sua própria vida, para cuidar de um ser morto à beira da estrada, sem esperar nada em troca, e ainda pagaria as demais despesas que teriam com ele? Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus respondeu à pergunta feita pelo intérprete judeu, de quem é o meu próximo? Não diretamente. Mas o intérprete da lei deve ter entendido que o próximo é todo aquele que precisa dele. Em outras palavras, ele é o próximo de qualquer pessoa que esteja em necessidade. Observem que Jesus inverte a pergunta. Em vez de responder quem é o meu próximo, Jesus responde e nos mostra que eu sou o próximo de alguém necessitado. Agora vem a questão: será que fazendo esse tipo de caridade, tendo misericórdia dos necessitados, nessas condições, nessa proporção extrema, poderíamos herdar a vida eterna? Sim. É a condição que Jesus está propondo ao intérprete da lei. Vá e faça o mesmo. Faça esse tipo de caridade e você será salvo. O problema é o seguinte: ele conseguirá fazer isso o tempo todo? Nós conseguiremos ser o próximo de todos os que necessitam de nós? E aí que mora o perigo. A lei de Deus exige perfeição o tempo todo, não só em um momento. O apóstolo Tiago nos lembra isso. Tiago 2: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou seja, falha apenas uma vez, se torna culpado de todos os outros pontos. Se a salvação fosse obtida por intermédio da lei, das boas obras, da nossa caridade, somente aquele que cumpre a lei perfeitamente poderia herdar a vida eterna. E aquele que acha que cumpre a lei de Deus e se orgulha por acreditar que a caridade e as boas obras salvam, já está com a passagem de ida reservada para o inferno, sem volta. As obras e a caridade não salvam ninguém. Nesse sentido, a lei de Deus serve como um espelho para a gente, para nos mostrar a nossa incapacidade
somos incapazes de cumprir a lei de Deus perfeitamente, e isso nos condena. Se realmente formos honestos e sinceros, vamos reconhecer que não amamos a Deus como deveríamos, não amamos as pessoas como deveríamos, e por isso, em vez de nos dar a certeza da vida eterna, a lei nos lança em completo desespero. Eu não consigo, eu não sou capaz, se eu dependo de mim mesmo, eu estou condenado. Por isso, a história do samaritano foi contada a uma pessoa religiosa como uma tentativa de devolver a ela um senso correto da sua pecaminosidade, da sua necessidade de misericórdia, de compaixão. Foi falar aquele homem para ir fazer o mesmo, foi um convite de Jesus a uma pessoa condenada, para que ela reconhecesse que não era capaz de cumprir a lei. Por mais que ele fosse profundamente religioso, ele estava confiando em sua própria justiça, em si mesmo. Aliás, muitos são os religiosos que estão perdidos ainda hoje, achando que podem se salvar, e infelizmente o inferno está cheio deles. Ora, se a nossa caridade não é suficiente para nos salvar, o que é que pode nos salvar? O que pode nos salvar é a caridade. Mas não é a nossa caridade e não é qualquer outra caridade. É a caridade de Jesus por cada um de nós. É Ele quem vai e faz o mesmo que o bom samaritano fez. É Ele que tem compaixão de nós, sendo nós ainda inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas enfermidades, a nossa morte, e Ele carregou tudo isso em seu próprio corpo até a cruz. É Ele quem nos traz sempre de novo para a sua igreja. A igreja como uma hospedaria, onde Ele trata de nós, Ele cuida de nós, às suas próprias custas, e nos dá tudo o que precisamos para viver. A Santa Palavra, o Santo Batismo, Santa Ceia. Ele amou o próximo como a si mesmo, a ponto de sacrificar a sua própria vida, e por isso Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, para nós podermos herdar a vida eterna. É somente pela caridade de Jesus que podemos ser salvos, porque Ele é a encarnação viva do amor de Deus em toda a sua perfeição. Durante a sua vida na terra, Ele cumpriu literalmente cada ponto da lei em absoluta perfeição, sem falhar uma única vez. Sendo Ele o próprio Deus, é o único capaz de fazer tal coisa. E é por isso que em outros momentos, quando pessoas perguntavam com sinceridade a Jesus o que precisavam fazer para herdarem a vida eterna, Ele lhes respondia: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. João 10. Diferente do intérprete da lei,
que confiava em si mesmo e em sua própria justiça para herdar a vida eterna, aqueles que têm ouvidos para ouvir, confiam que a vida eterna não pode ser herdada por méritos próprios, mas somente pela graça. Por graça devereis ser salvos. Não foi isso que a gente cantou? E se a gente parar para pensar, o que é que um filho precisa fazer para ser herdeiro do seu pai? Nada. Basta ser filho. Assim também é na nossa relação com Deus. Para alguém se tornar herdeiro dele, basta ser filho, renascendo da água e do Espírito. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? Ou então, para ser mais claro, o próprio Jesus afirma: quem crê e for batizado será salvo. Isto é o Evangelho. É aquela boa e inesperada notícia. A salvação é um favor que nós não merecemos. É totalmente inesperado. É por graça e somente pela graça que nós herdamos a vida eterna. Herdamos porque a perfeição de Jesus se torna nossa quando nós nos unimos a Ele pelo batismo e quando cremos que Ele é o nosso Salvador. Herdamos a vida eterna porque confiamos que Ele é o único capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Hebreus 7:25. As epístolas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas são muito claras a esse respeito. Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5:10. Porque se nós, como inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gálatas 2:16. Sabendo que o ser humano, o homem, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras ninguém será justificado. Gálatas 3:10-11. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus amados, enquanto a lei de Deus nos oferece a vida eterna, mas ela coloca totalmente fora do nosso alcance, o Evangelho nos oferece a vida eterna e não exige nada de nós, senão que nós aceitemos o convite para recebermos a vida eterna de Jesus. Reconhecendo a nossa situação, a nossa condição de pecadores, condenados, perguntamos a Jesus: Mestre, o que devo fazer para ser salvo? E Ele nos responde: nada, porque eu fiz tudo o que você precisava fazer. E ainda que ele continue sendo desprezado, odiado, rejeitado, como o samaritano da história era rejeitado pelos judeus, Jesus é e continuará sendo o único que de fato pode salvar. Ele é o bom samaritano.
Ele teve compaixão de nós e fez de tudo para termos a vida. Portanto, meus queridos, se nós quisermos fazer caridade, vamos parar de olhar para Deus como se nós estivéssemos barganhando com Ele, ganhando méritos ou algo do tipo, e olhemos somente para o próximo necessitado com compaixão. Não é Deus quem precisa da nossa caridade, muito menos nós precisamos dela. O único que precisa da nossa caridade é o nosso próximo, e ele deve ser o único que se beneficia dela. Ao olharmos assim para a caridade, não há nada de errado em sermos motivados pela história do samaritano, para nós continuarmos nos aperfeiçoando no amor ao próximo. Mas o ensino principal dessa história é o de nos levar a confessar a nossa fraqueza, a nossa condição pecaminosa, a nossa falta de compaixão, e a buscar em Jesus a compaixão dele, a misericórdia de Deus, o único que de fato cumpriu o que a lei exigia de nós. Dessa forma, se quisermos herdar a vida eterna, vamos parar de olhar para nós e olhemos somente para Jesus, porque nós precisamos da caridade dele para sermos salvos, e ele já fez tudo o que nós não podíamos fazer. Hoje, Jesus está dizendo para cada um de nós: creia em mim e você viverá. Ouçamos a palavra de Jesus e confiemos nela. Amém. Amém. Nos coloquemos de pé para cantarmos o